Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez a análise do UFC 316, Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley. O último Fight Night não foi bom, né? Acredito que todo mundo concorda nisso. Foi um evento ruim. A gente teve a Rayane e a Amanda perdendo. Teve algumas escolhas que a gente considerava como, né? Não tinha como pensar a luta de outra forma, que acabou não dando certo. A gente tem um card numerado para trabalhar, card numerado, né? Disputa valendo cinturão, então a expectativa é sempre melhor, né? Então vamos para cima, vamos com tudo. Se você é novo por aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal. Se possível, um comentário também que agrega bastante. Inclusive o YouTube recomenda mais para outras pessoas. Então vamos para cima, vamos com tudo fazer a análise do card preliminar ao principal. Galera, primeira luta aqui a gente tem o Markel Medeiros contra o Mark Choinsky. Né, o Mark que tá pegando essa luta aí sem Contender Series, né, tá sendo contratado direto. Ele veio do evento do Anthony Perez, né, o Anthony Perez FC, que eu honestamente não conheço muito, né, um evento assim de segunda linha lá nos Estados Unidos. Então, cara, de verdade eu não acredito que ele credencie bastante, não é um cara tão experiente no MMA, tem 7 lutas de MMA profissional e de eventos assim, Bali MMA, Soma Fight Series, não é um cara muito confiável da gente estar indo a favor. Já o Markel Medeiros já é um cara que veio do Fury FC, um evento que a gente já conhece, tem alguns bons nomes que luta lá. Ele que veio pelo Contender Series nocauteando no primeiro round, o Isakov, que é um cara bem experiente do MMA europeu, e ganhou do London Quinones e do Austin Hubbard, né? Que é um cara bem veterano aí numa decisão dividida, mas acabou ganhando. Ele é um cara forte para essa categoria de 70 quilos, tá? Um cara alto também, 1,78. Gosto dele para ganhar aqui. Eu vejo o Markel Medeiros fazendo o suficiente para ganhar, tá? Não acho que o Mark Choinsky ele credencia ele aqui, tá? Basicamente eu acredito que o Markel Medeiros ele tem mais tarimba, mais lutas de MMA profissional, vem de eventos melhores. Tá invicto no UFC, 2 lutas, 2 vitórias, então não vejo sentido em contrariar aqui o Markel Medeiros. Então, para mim, Markel Medeiros para ganhar. Segunda luta, Quillan Selkid contra Yanal Ashmouz, né? Austrália contra Israel. Não sei se eu tô pronunciando certo, tá, galera? Pô, esses nomes aí é brincadeira. O Yanal, né? O nosso amigo Yanal, lutava PFL, lutava alguns outros eventos. Ele estreou nocauteando o Sam Peterson aqui, quebrando a banca, ele era azarão nessa luta. Aí ele perdeu pro Chris Duncan e ganhou do Trevor Peek. Cara, ele ganhou de dois bons nomes da categoria, tá? O Sam Peterson é um cara que no UFC só perdeu pro Yanal Ashmouz, vem de 3 vitórias seguidas contra caras duros, tá? Principalmente Danny Berlow, que era invicto. E ele ganhou do Trevor Peek, meu irmão, que é um cara que não vive uma sequência boa, mas é um cara difícil de ganhar. É um cara bem parrudo, é um cara de mão pesada, nocauteador. Então, assim, o Yanal não é um bagre, vamos dizer assim. O Quillan Selkid é um cara muito alto para a categoria, 1,83. É um cara que nocauteia e finaliza. Vem do principal evento de MMA australiano, que é o Eternal MMA. E vem de uma vitória em 19 segundos, né? No UFC do início desse ano, em fevereiro. Então já vai estar fazendo a sua segunda luta. Mas ele pegou um cara bem mais ou menos, um lutador indiano, assim, que não é muito parâmetro pra gente. Cara, eu vou falar honestamente pra vocês. Essa luta aqui, as odds estão colocando o Quillan Selkid como muito favorito. E eu acredito que se a gente for pegar os lutadores que o Yanal Ashmouz enfrentou, a tarimba dele é maior. Então eu acredito que pela odd vale mais a pena ir no lutador de Israel aqui, o Yanal, né? Já lutou com o Sam Peterson, já lutou com o Chris Duncan, com o Trevor Peek. E o Quillan Selkid, cara, ele lutou no UFC contra um lutador indiano que até vinha de derrota. E ganhou do Gil Jiang no Contender Series, que não é um cara que também tem muito tarimbado, não. O Quillan Selkid é um cara, tipo assim, que é uma promessa do MMA australiano, né? Como eu disse, ele tem muitas características boas, 1,83 muito alto, 1,91 alcance muito grande. Ele é o favorito, mas pela questão da tarimba, de ter enfrentado atletas mais difíceis, eu acredito que pela cotação que está pagando 4, o Yanal pode ser uma boa opção para a gente estar conferindo num troco. Lembrando que o Quillan Selkid aí é um cara que não tem tanta experiência no MMA. Ambos têm 9 lutas de MMA profissional. E o Yanal Ashmouz tem um grappling bem interessante. E é forte, assim.
um cara que consegue fazer valer bastante o uso da sua força física. Então, pela odd eu vou conferir o lutador de Israel, tá bom? Próxima luta, Jeka Saragui contra Joe Sang-gyo. Cara, vamos falar dessa luta. Essa luta, a gente tem um lutador sul-coreano, Joe Sang-gyo, que tá ligeiramente favorito, tem um cartel invicto, apesar de vir de eventos mais pra lá do que pra cá. Angels FC, ZFN, não conheço. O único que eu conheço aqui é o Brave, tá? Honestamente falando. É um cara que tem a maioria das vitórias por decisão. Enfrenta o Jeka Saragui, que na minha opinião não tem nível nenhum de UFC, mas nem perto. É um lutador da Indonésia, é um país muito pouco tradicional no MMA. Ele é um cara que perdeu pro Westin Wilson sendo finalizado, que é um lutador horrível, já foi até cortado do UFC. Ganhou do Lucas Alexander aqui, cara, sei lá, não consigo nem definir o Lucas aqui. Ele andou pra trás, assim, acabou tomando um cruzado. Foi uma luta super estranha. O Lucas também já foi cortado do UFC. Então, assim, é um lutador da Indonésia, não tem tradição, é um cara que, sei lá, tem a mão pesada, mas depende muito mais de um golpe de sorte. Como eu acho que o Jeka Saragui não tem nível do UFC e o Joe Sang-gyo é um lutador que eu não conheço, o que eu afirmo pra vocês? Se vocês quererem apostar nessa luta, vá no sul-coreano. Né? O cara de cartão invicto, enfrenta um Jeka Saragui que, na minha opinião, não tem nível do UFC. Mas, honestamente, eu ficaria de fora, cara. A gente sabe que o UFC tem essa necessidade de ter lutadores asiáticos, o público asiático, né? Então, pra ter colocado esse sul-coreano aqui pra apanhar pro indonésio, não custa. Como você humildemente falando, eu não conheço esse lutador sul-coreano, eu ficaria de fora dessa luta. Mas, se querer ainda apostar, coloque o sul-coreano, porque esse Jeka Saragui da Indonésia não tem nível pro UFC. Wang Kong contra Ariane Lipski, né? Brasil contra China. Essa luta, cara, de verdade, eu acho uma luta muito fácil, assim. A Ariane não vive uma boa fase, ela vem de 2 derrotas. Não lutou ainda esse ano, né? Ao contrário, o Wang Kong ganhou da Vitória Leonardo no cotidiano, perdeu para Gabriela Fernandes numa luta que ela deu muito mole. Ela tava ganhando a luta, acabou tomando flashdown e tomou um mata-leão em sequência. E parece ter evoluído bastante da derrota. Ela é uma lutadora que faz muita graça, provoca, e ela tá uma lutadora mais séria. Ela aprendeu, acredito que ela tirou as lições necessárias da derrota. O tanto que ela lutou muito bem contra a Bruna Brasil, que, pô, uma das melhores aí, né, cara? A Bruna Brasil é muito talentosa, vinha de vitória. Então, assim, a Wang Kong é uma promessa chinesa. Ela que tem um background no kickboxing absurda e é canhota. Então, a trocação dela é do mais alto nível. Pega a Ariane Lipski, cara, que, assim, acho que é um casamento muito difícil pra Ariane. Acho que a Ariane não aguenta em pé a trocação com a Wang Kong. Então, cara, eu não tenho nenhuma objeção aqui. Pra mim, a vitória da Wang Kong, ou por decisão ou por nocaute, tá? Na minha opinião. Acredito que, pô, a trocação da chinesa vai ser um diferencial aqui. Próxima luta, Carlos Williams contra Andreas Gustafsson. A gente tá falando aqui de Estados Unidos contra a Suécia. O Carlos Williams ia enfrentar o Urus Medic, né, que teve a luta cancelada. E o Andreas Gustafsson ia lutar no evento passado contra o Trevin Giles, né? Acabou que remarcaram ele para esse próximo fim de semana. O Andreas Gustafsson, tô doido pra ele estrear no UFC. É um cara que, pô, demonstrou muito no Contender, um cara muito raçudo, viking mesmo, né? Ele tem as tatuagens vikings, cultua ali sua ancestralidade, foi até o que eu disse no card da semana passada. E ele é um cara que, meu irmão, marcha pra frente e liga na nadadeira. Já o Carlos Williams já é um cara aí, mas muito mais tarimbado, né? Tem quase 10 lutas de MMA profissional no UFC. Já enfrentou bons nomes da divisão, tem a mão pesada, já tem 4 nocautes. Já lutou com o Randy Brown, Michel Pereira. Pra mim ele é um cara muito mais testado, tá jogando um game que o Andreas Gustafsson ainda não joga. E o Carlos Williams tem, assim, trocação para trocar com o Andreas Gustafsson. Então são 2 strikers. Acredito que essa luta não chega até o fim, porque são 2 caras que realmente são muito agressivos e marcham para frente. Então, se eu fosse operar nessa luta, eu colocaria da luta não chegar até o fim, mas eu acho que o Andreas Gustafsson, que vai estar estreando no UFC, pegando um cara com quase 10 lutas de MMA profissional no UFC, é complicado, tá? Lembrando que o Carlos Williams é mais novo que o Andreas Gustafsson, apesar de mais experiente, então eu vou com o Carlos Williams aqui. Próxima luta, Sergei Spivak contra Valdo Cortes Acosta. Cara, essa luta, olha,
Eu vou ser bem honesto para vocês, mas antes eu já vou pedir para você entrar no nosso grupo do Telegram gratuito. Por lá envio várias operações, não somente de MMA, mas também de outros mercados. O link tá na descrição, não perde tempo, tá? Valdo Cortes Acosta contra Sergey Spivak. Cara, essa luta, na boa, eu entendo se você querer ir a favor do Sergey Spivak, que é um cara que ganha, né? Tem um cartel bem positivo no UFC, ele tem muito mais vitórias que derrotas. Ele geralmente é aquele cara que tem uma trocação honesta, mas ele, quando pega esses lutadores do pelotão do meio do UFC, aqueles taxistas, né, assim chamados, ele consegue ganhar pelo seu jogo de grappling, né? Porém, quando ele pega um cara que sabe grappling, ele perde. O Sergey Spivak tem duas características muito negativas. Ele já foi nocauteado pelo Jailton Malhadinho, que é um grappler, e já foi finalizado pelo Derrick Lewis, que é um striker. Então é um cara que realmente tem essas variáveis aí. A luta do Spivak não chegar até o fim bate bastante, tá? É uma tendência muito clara, foi poucas lutas que chegaram até o fim. E o Valdo Cortes Acosta, meu irmão, ele é um cara muito sólido, que já quebrou a banca algumas vezes. Ele era muito azarão contra o Robelis, e ganhou do Robelis. A única derrota dele foi pro Pezão, né? Mas que o Pezão, depois dessa luta, até caiu no doping ali e tudo mais. Cara, ele é um cara sólido, tá? Ele é um cara que tem 6 vitórias em 7 lutas no UFC. Não é de subestimar. O boxe dele é muito bom. Ele tem a mão pesada, tem 2 nocautes. Inclusive, vem de uma vitória por nocaute. Cara, eu não vejo sentido no Spivak aqui. Eu acho que se o Spivak não conseguir quedar o Cortes Acosta, ele vai ser cozinhado. De verdade. Então eu vou com o Cortes Acosta, justamente por isso. É um cara bem pesado, tá? O Cortes Acosta, mas não é aquele pesado pouco móvel, não. Ele tem boa mobilidade, ele é bem compacto assim. E, pô, eu vou nessa direção que eu mostrei pra vocês. O Spivak perdeu na trocação pro Malhadinho. Então eu vou com o Cortes Acosta aqui, tá bom? Próxima luta, Azamat Murkazanov contra Brandson Ribeiro. Lembrando que o Azamat ia enfrentar o brasileiro Johnny Walker, então o Brandson tá pegando essa luta em cima da hora. O Brandson vem de 2 vitórias, né? Pegou no Gozai e o Caio Machado. Nessa luta contra o Caio Machado eu achei que ele perdeu, foi uma vitória por decisão dividida. E ele finalizou no Gozai, numa Kimura, né? Deu um flash down e foi pra Kimura, muito bom. Só que ele tá pegando um cara muito duro, meu irmão. Um cara de 4 vitórias seguidas aí. Vem de nocaute contra o Alonso Minifield. Ganhou do Devin Clark, ganhou do Dustin Jacob, né? Que ganhou recentemente no último card. É um cara experiente, né? Já lutou com outros caras aí conhecidos, né? Já ganhou do André Muniz antes de entrar no UFC. Já ganhou do Guto Inocente. Porra, que é porradeiro original aí. Cara muito duro. Ele é um cara muito baixo pra essa categoria, né? 1,78 só de altura. Mas é um cara canhoto e difícil de achar ele na trocação. Apesar do Brandson ser mais alto, ter um alcance melhor, o Azamat é um cara que é muito móvel para essa categoria do peso meio pesado. E tem a mão pesada. Então ele sendo canhoto ali, cartel perfeito 14-0, pegando o Brandson que tá pegando a luta em cima da hora. Eu vejo o Murzakanov, lutador russo, para vencer aqui. Eu acredito que seja por um nocaute, se fosse para palpitar a forma que essa luta acabaria, tá bom? Mas eu vejo o russo com um contexto favorável a ele. Vamos para a próxima luta, Joshua Van contra Bruno Silva, o Bulldoguinho. Luta válido pelo peso mosca. Luta boa, né? O Bulldoguinho tava vindo muito bem, tava vindo de 4 vitórias seguidas até perder para o Manel Cap, que não é demérito nenhum. Manel Cap duríssimo para mim. É o próximo cara aí que pode estar ameaçando o cinturão do Pantoja. Acho que tá pedindo passagem. O Joshua Van perdeu pro Charles Johnson, mas antes disso vinha muito bem. É uma luta de 2 trocadores, né? São 2 caras que não gostam de botar muito a luta para baixo. E, pô, meu irmão, essa luta tem tudo pra porrada comer legal. São 2 caras que se movimentam bem. Posso até falar que é um leão novo contra um leão velho, se fosse por assim falar, porque um tem 23 e o outro 35. São bem parecidos, tem quase a mesma altura, a mesma envergadura. Pô, meu irmão, lutaça, tá? Essa luta é até difícil de analisar, mas eu vou com o Joshua Van. Ele ganhou do Rei Tsuruya, ganhou do Corey Durden. Ele é um cara que cresce bastante durante a luta. Não é que o Bulldoguinho deva nada pra ele, até enfrentou oponentes mais difíceis, mas
eu vou na juventude aqui do Joshua Venno. Acredito que essa luta pode colocar ele em um outro patamar aí na categoria. E é com ele que eu vou. Então, vitória do Joshua Venno contra o Bulldoguinho, tá bom? Galera, vamos começando aqui o card principal, tá? Acabando o card preliminar. E se você quiser pegar todas as dicas aqui, se cadastre na MC Games, que é a nossa casa de aposta parceira. O link para você criar a conta está na descrição. Vamos que vamos. Galera, vamos falar aqui da primeira luta. Brasil contra Estados Unidos, Vicente Luque contra Kevin Holland, né? Kevin Holland, uma hora luta de 8-4, uma hora luta de 7-7, vem de vitória contra o Gunnar Nelson. Cara, eu vou te falar, eu tenho apostado contra o Kevin Holland e tenho lucrado bastante, tá? Tenho lucrado bastante contra o Michael Page, contra o Madalena, o Dolides, o DRD. Peguei todos esses greens contra o Kevin Holland. O que acontece nessa luta aqui, cara? O Vicente Luque, ele vem de uma performance muito boa, tá? Que ele ganhou do Themba Gorimbo, que ele era bastante azarão. Inclusive tomei head, tá? Assumo que eu tomei head nessa luta aí. Eu achei que o Gorimbo ia ganhar, até porque eu acho que, dado o contexto, o Vicente Luque pegava essa luta em cima da hora. Só que o que acontece do Vicente Luque? Ele é um cara que teve um problema seríssimo de concussão cerebral após o nocaute sofrido pelo Joaquim Buckley, né? Então, ele é um cara que, como se diz, ele é um pouco sensível, né? Se a mão toca. A grande verdade é essa. E o Kevin Holland é um cara muito bom de strike, né? É um cara que consegue fazer valer bastante o seu alcance de 2,6 metros, que é muito alto para essa categoria de 7,7. Só que eu vou deixar um pouco de lado essa parte da concussão cerebral do Vicente Luque e vou fazer valer o seu jogo de chão. O Vicente Luque tem um lutador completo, que tem um wrestling muito bom e um jiu-jitsu muito bom. Tanto que ele já finalizou caras experientes dessa categoria. O Themba Gorimbo na última luta, finalizou o Michael Chiesa, que é um cara que tem um jiu-jitsu muito bom. O Tyron Woodley, que tem um wrestling incrível. E eu acho que o chão do Kevin Holland, galera, é muito abaixo, tá? Eu acho que o Kevin Holland é um cara que é fácil de ser quedado, porque ele faz um bom uso dos seus chutes, tem a perna alongada, mas isso deixa ele numa debilidade para ele ser quedado. Então eu acho que o Vicente Luque, se fizer a estratégia correta, pode ganhar essa luta. Tá pagando bem, ele é o azarão. Então eu vou conferir esse Vicente Luque para ganhar aqui, dado esse contexto. Como eu disse, Vicente Luque teve problema de concussão cerebral e isso pode prejudicar ele. Mas se ele conseguir botar para baixo, ele tem caminho para vencer essa luta sim, tá bom? Próxima luta, Patty Mix contra Mário Bautista, luta muito boa. Tô feliz de estar vendo um dos meus caras favoritos do Bellator aqui no UFC. O Patty Mix é um cara que namora a... Pô, meu irmão, esqueci o nome da atleta do UFC que disputou contra a Zeng agora, meu irmão. Me fugiu o nome, enfim. Foi a última a lutar contra a Zeng agora. Me fugiu o nome dela. O Patty Mix, ele é um cara que tem a maioria das suas vitórias por finalização. É um cara que, pô, já tá pedindo passagem, né? Já ganhou de todo mundo no Bellator e vai estar estreando no UFC. Pega um casamento bom, porque o Mário Bautista também tem a maioria das suas vitórias por finalização. Vem de uma luta contra o José Aldo, que ele basicamente não lutou, ele fez um antijogo e ficou clinchando. O Patty Mix contra o Magomed Magomedov ganhou justamente nesse jogo, né, de negar o clinch do Magomedov. Então ele já vem de camps justamente para enfrentar o cara do mesmo estilo do Mário Bautista. Tudo bem que o Mário Bautista é um cara mais forte e mais experiente no clinch, mas quando essa luta ficar em pé, eu acho que o Patty Mix pode levar essa luta justamente no jogo do Mário Bautista, invertendo o clinch, fazendo essa luta ficar no centro do cage, levando em pé na trocação e quiçá botar para baixo. Ele tem mais alcance, é um cara mais alto que o Mário Bautista, que pode fazer um bom uso do sua envergadura. Gosto do Patty Mix para vingar o José Aldo e trazer essa vitória. E lembrando, né, meu irmão, o Mário Bautista veio de uma performance muito ruim contra o José Aldo, fez uma luta de antijogo mesmo, segurou o cara na grade 15 minutos sem dó. Foi uma luta ruim de se assistir e eu gosto do Patty Mix para, meu irmão, acabar com esse jogo do Mário Bautista. Tem a receita perfeita porque é a mesma estratégia que ele fez na sua última luta contra o Magomed Magomedov. Vamos para a próxima luta. Kelvin Gastelum contra Joe Pyfer, luta que era para ter acontecido no México.
Joe Pyfer passou mal, até criticou a comida do México. Eu já iria no Joe Pyfer antes. Muita vantagem física, muito poder nas mãos. Kelvin Gastelum é um lutador muito bom no 7-7. No 8-4 eu acho que ele fica muito pequeno. 1,75 m, a gente tem caras aí como Israel Adesanya, né? Como, pô, sei lá, o Roman Dolidze, o Romero lutava nisso aqui, o Poatan lutava nisso aqui. Então, o Kelvin Gastelum fica muito pequeno para essa categoria do 8-4. Acho que o principal ponto de vantagem dele é o 7-7. É um cara canhoto, tem boa envergadura, não dá pra negar. Inclusive, já chegou a disputar cinturão contra o Adesanya. Não dá pra tirar o mérito, não dá pra vacilar, mas eu acho que hoje o momento é do Joe Pyfer, que é um cara muito atlético, um cara que tem um chão interessante e muito poder nas mãos. Hoje eu vou com a juventude, eu vou com o Joe Pyfer, tá bom? Próxima luta, Kayla Harrison contra Juliana Penha. Cara, que de verdade, eu não consigo ir contra a Kayla Harrison, contra nenhuma lutadora do plantel do UFC. É uma lutadora que tem outra mentalidade, bicampeã olímpica de judô, tem um grappling absurdo. Eu acho que o ritmo dela são 25 minutos de alta intensidade. É difícil tentar conceber a ideia de que alguma lutadora vai resistir à pressão que a Kayla Harrison vai colocar. Então, eu não consigo ir contra a Kayla Harrison aqui. A grande verdade é essa, uma lutadora que eu não sei como que ela bate essa categoria. Ela é muito forte, mas muito mesmo, né? Se você pegar fotos da Kayla Harrison, assim, você assusta. Então, é uma lutadora que vem evoluindo sua parte em pé, né? Como eu disse, ela veio do judô. Então, eu não consigo. É vitória da Kayla Harrison aqui, tá? Próxima luta, Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley. Cara, olha, vou ser bem honesto e bem franco com vocês sobre a análise dessa luta. E antes disso, né, já vou pedir pra você, galera, que se quer ganhar dinheiro com MMA, vem pro meu grupo VIP, o link tá aqui na descrição ou no comentário fixado. Por lá você vai fazer todos os melhores palpites que eu faço. E lembrando, operações ao vivo, operações de outros eventos, vamos ter o Brave, vamos ter lutas de boxe. A gente tem também o trabalho desses outros eventos lá no grupo VIP, né? Aqui eu faço um vídeo de análise do UFC, mas lá no grupo VIP a gente trabalha, né, também outros eventos do segmento de lutas, tá? Então vamos com tudo, vamos pra cima. Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley. Cara, a última luta deles foram 25 minutos de domínio do Dvalishvili, né? Que pô, coloca ali um jogo de queda insano, quedou todo mundo. O Sean O'Malley vem pra essa revanche sabendo qual que é a estratégia do Merab, que é botar pra baixo. Eu vou falar na boa pra vocês, eu acho uma luta perigosa pra você apostar no ao vivo. No pré-live, eu acho que é uma luta pra você levar para o ao vivo. Deixa o primeiro round, mais ou menos. Eu acho difícil essa luta chegar, alguém ser nocauteado ou finalizado aqui. Acho muito difícil. Então, assim, a gente vai ter que ver se o Sean O'Malley vem com uma estratégia diferente pra negar as quedas do Merab. Porque, assim, o Merab vem de uma performance primorosa contra o Mar, que seria o cara que teoricamente teria a receita do bolo para ganhar dele, né? Que queda também, tem uma defesa de queda muito boa. O Merab ganhou na queda em pé. Então, ou o Merab queda de novo e faz um replay da luta que ele fez contra o Sean O'Malley, ou a gente vai ver um Sean O'Malley negando as quedas e fazendo valer o uso da sua envergadura, dos seus cotovelos, dos seus joelhos. A gente viu, apesar do Sean O'Malley ter perdido a joelhada entrando no final da luta contra o Sean O'Malley, e é isso que eu acho que ele deveria focar. Porém, o Merab, meu irmão, é um ritmo absurdo, é uma loucura. O cara tem um cardio, um gás, uma pressão que, assim, ele tenta quedar uma vez, não dá certo, mas na segunda já tá mais cansado, na terceira cansa mais um pouco e na quarta ele consegue. Um cara muito insistente, muito pragmático, mistura bastante o nível, finta bastante. Então é uma luta difícil pro Sean O'Malley, mas o Sean O'Malley sabe o que o Merab vai fazer. A questão é se ele preparou. Eu, honestamente, levaria essa luta para o ao vivo. Se o Sean O'Malley conseguir êxito negando as quedas do Merab, pegar o Sean O'Malley. Se a gente vê que foi um replay da luta do Merab conseguir botar essa luta para baixo, posicionar a favor do Merab. Acredito que essa luta chega até o fim também, como eu disse, acho pouco provável. O Merab tem uma resistência absurda, o Sean O'Malley também. Então, é essa a minha visão do card, galera. Agradeço, espero que eu possa ter contribuído com você no seu método de análise. Tamo junto, forte abraço, vamos acompanhar o card. Valeu!